Yo, what's up guys, Teacher Paul over here, e hoje eu vou te contar uma história de um aluno que usou o Google Tradutor de novo e caiu no conto de novo. O que ele fez? Ele entrou no Google e procurou saia. E aí teve um dia que tinha um bicho que queria invadir a casa dele e ele começou a gritar: Skirt! Skirt out of here! Skirt out of here! A questão é que skirt quer dizer saia de mulher, sabe? A roupa saia. E ele achou que saia era o verbo sair. Então, quando você vai usar o Google Tradutor, nunca conjuga o verbo. Então, você tem que procurar o verbo sair e não o verbo saia. Até porque saia é a conjugação do verbo sair. Então, sempre que você vai procurar uma palavra no Google, se ele é um verbo, não usa conjugado. Usa ele no infinitivo, tá? Sair. E aí o Google vai entender. Então é isso que acontece muitas vezes. As pessoas conjugam os verbos e colocam no Google Tradutor. E aí o Google não vai entender. Tipo o caso de saia. Saia não tem um contexto para o Google entender. Então se você falar assim, a saia, aí ele vai entender que é o objeto. Se eu falar assim, saia daqui, talvez o Google vai entender get out of here. O certo é get out of here e não skirt out of here. Só que em outros casos, às vezes você tem que conjugar o verbo sim. Então, por exemplo, olhar. O Google não vai entender se você está falando de um olhar ou então se está falando do verbo olhar. Então você tem que conjugar ele e falar assim, eu olhei. Então você está falando do verbo olhar, mas você tem que colocar o sujeito. Eu olhei. Ela olhou. Se você falar um olhar, ele vai entender que é, né, um olhar. Então é diferente. Então tome muito cuidado quando você vai usar o Google, você tem que saber exatamente o que você vai colocar na ferramenta, porque ele é um robô e ele não vai entender o contexto que você está usando. Então às vezes é bom você traduzir sentenças curtas, não parágrafos, tá bom? E não palavras soltas. Às vezes palavras soltas vai ser eficiente, mas às vezes você tem que dar um contexto para ele entender. Então sempre usa frases curtas. E aí você vai de frase em frase conseguindo montar o seu texto usando o Google Tradutor. Só que, né, é sempre bom você entender e você raciocinar e depender menos do Google Tradutor. Não sou totalmente contra, não tô falando mal da ferramenta, mas tome cuidado, que ele é um robô e ele não pensa igual você pensa. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa a sua curtida, já deixa o seu comentário, já compartilhe e mande para um amigo que precisa ouvir isso. E se você tiver alguma dúvida, pode me mandar lá no Instagram que eu respondo para você em vídeo através dos stories. Se você não é inscrito ainda, se inscreva para não perder nenhum vídeo. Temos vídeos diariamente a partir do meio-dia. Vejo vocês amanhã. Thank you. See you. Bye bye.